antes da gente entender e ver a definição de razão, vamos ver aqui algumas situações que ajudam nesse nosso entendimento. Olha aí a primeira situação. A cada 8 pedaços de pizza, Lucas come 7. Eu sei o que você está pensando. Brocado esse Lucas aí, né não? Acaba come 7 de 8 fatias. Meu amigo, esse caba não é gente não. Mas a gente pode fazer uma comparação entre o número de fatias que esse brocado aí comeu e o total de fatias de pizza que tem. Olha aí, como é que a gente faz essa comparação, professor? Colocando na forma de fração. Número de fatias que Lucas comeu, tá aqui, ó, vou colocar aqui para você enxergar melhor. Número de fatias que o Lucas comeu, tá aqui, 7, fica no numerador. E o total de fatias que tinha de pizza, 8, fica no denominador. Então, eu estou comparando, fazendo isso através de uma fração. Olha a segunda situação aí. Em uma corrida, 30 pilotos disputam 3 prêmios. Dividindo o número de pilotos pelo número de prêmios, o que a gente vai encontrar? Olha aí, 30 pilotos dividido por 3 prêmios. Eu também posso mostrar essa divisão na forma de fração, 30 sobre 3. Veja que 30 sobre 3, o 30 e o 3, ambos podem ser divididos por 3. Ó. 30 por 3 dá 10, 3 por 3 dá 1. Então, 10 sobre 1. E o que isso significa para nós aí na nossa situação? Nós podemos dizer que a cada 10 pilotos, olha aqui no numerador, estou comparando a quantidade de pilotos com a quantidade de prêmios. Então, a cada 10 pilotos, há 10 pilotos para cada prêmio. Há 10 pilotos para cada prêmio. Ou que a razão entre o número de pilotos e o de prêmios é de 10 para 1. Ok? E será que eu posso fazer o inverso? Pegar agora os prêmios e dividir pelos pilotos? Podemos sim. E o que a gente vai encontrar? 3, que é a quantidade de prêmios, dividido por 30, que é a quantidade de pilotos, fica 3 em cima e 30 embaixo. Agora eu estou comparando a quantidade de prêmios com a quantidade de pilotos. Novamente, dividindo ambos por 3, eu vou encontrar 1 sobre 10. E o que isso quer dizer para nós agora? Agora, dizemos que para cada prêmio, há 10 pilotos. Ou que a razão entre o número de prêmios e o de pilotos é de 1 para 10. Um prêmio para cada 10 pilotos. Antes era 10 pilotos para cada prêmio. Agora, como eu comecei por prêmio, é um prêmio para cada 10 pilotos. Beleza? Então, nós estamos fazendo uma comparação. Olha aí, nas situações apresentadas, percebemos que para comparar dois números usamos uma divisão e o quociente obtido é a razão entre esses dois números, na ordem que aparecem. Dados dois números racionais A e B, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou a razão de A para B. O quociente está aqui, ó, que eu posso escrever na forma de fração, A sobre B, ou na forma de divisão, A dividido por B. Ok? Então, o que é razão? Esse A e esse B, eles expressam quaisquer números racionais. É só para dizer que eu posso colocar qualquer número racional no lugar deles. Qualquer número racional que eu colocar no lugar do A e do B, eu posso expressar uma razão entre eles fazendo a divisão de A por B. Lembrando que como não podemos dividir por zero, esse Bzinho, que é o número que vem depois, tem que ser diferente de zero. E como é que nós chamamos A por B, A dividido por B? É desse jeito que a gente fala? Não, é assim, ó. Lê-se essa razão aqui, ó, A em forma de fração ou em forma de divisão, a gente lê dessa forma. Razão de A para B, ou nós podemos falar também A está para B, ou também nós podemos falar apenas A para B. Ok? Então, nós temos essas três formas de expressar uma razão. Por exemplo, se o A fosse 2 e o B fosse 3, então nós poderíamos falar razão de 2 para 3, ou 2 está para 3, ou 2 para 3. E
esse primeiro que aparece no numerador ou que aparece antes aqui, ó, como se fosse o dividendo da divisão, nós chamamos de antecedente. E o que vem depois nós chamamos de consequente. É fácil lembrar, né? O que vem antes, antecedente. O que vem depois, consequente. E é muito importante a gente ver essa ordem, porque a razão tem essa ordem e nós temos que obedecê-la. Quem vem antes, a gente coloca no numerador. Quem vem depois, a gente coloca no denominador. Olha um exemplo aí para a gente visualizar melhor. Olha aí. Acaba jogando boliche, ó. Derrubou tudo. Ou derrubou não. O que foi que aconteceu? De 6 pinos ele derrubou só 2. Ou caba ruim de mira, né não? Então, ó, qual é a razão entre o número de pinos derrubados e o total de pinos? Como é que a gente pode fazer? Qual foi o primeiro que apareceu que ele pediu? Foi o número de pinos derrubados. Quantos pinos foram derrubados aí? 2, professor. Então, ó, 2 vem primeiro. E o total de pinos? Então, vem depois o total de pinos, que é o consequente. O antecedente é o 2, que é os pinos derrubados. E o consequente é o 6, que vem depois, que é o total de pinos. Então, fica 2 por 6. E isso eu posso simplificar. 2 pode por 2, assim como também o 6 pode por 2. Quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. Quanto é 6 dividido por 2? Dá 3. Então, veja ó, que o antecedente são os pinos derrubados. O consequente é o total de pinos. E a nossa razão obtida, nós temos que simplificar, tá bom? A razão que nós obtemos ao comparar total de pinos derrubados pelo total de pinos é 1/3. Isso significa o quê? 1 para 3, ou seja, para cada 3 pinos é derrubado 1. Então, de um total de 3 pinos, para cada 3 pinos é derrubado 1. Veja aqui, ó, 3 pinos, caiu 1. Então, para cada 3, caiu 1. E mais uma vez, ó, outros 3 pinos, para cada 3, caiu mais 1. Então, para cada 3 pinos, foi derrubado 1. Ou, o número total de pinos é o triplo daqueles que foram derrubados. Nós podemos ver isso, né? Ó, 2 vezes 3 dá 6. Ou, se a gente for ver pela razão, 1 vezes 3 dá 3. Em cima são os derrubados, embaixo é o total de pinos. Beleza? Já no exemplo 2, nós temos aí qual a razão entre a largura e a altura da foto na mão de Lucas. Olha aí a foto na mão do Lucas. Tem a largura 10 centímetros e a altura 15 centímetros. E o que ele está pedindo, professor? É a razão entre a largura. Logo, a largura vai ser o nosso antecedente, porque está aparecendo primeiro, nosso antecedente. E a altura, que vai ser o nosso consequente aí na razão. Então, aqui, ó, a largura, 10 centímetros, dividido pela altura, que é o nosso consequente, de 15 centímetros. Expressando na forma de fração, fica 10 por 15. 10 largura, 15 altura. E para a gente calcular essa razão, nós podemos ainda simplificar o 10 e o 15 por 5. 10 por 5, 15 por 5. 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Professor, e o que aconteceu com os centímetros? Desapareceu? Sim, eu posso fazer um corte tirando essas unidades de medida quando nós temos medidas de duas grandezas de mesma espécie. Uma razão entre duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, largura e altura são da mesma espécie porque elas são medidas de comprimento. E ambas estão expressas em centímetros na mesma unidade de medida. Quando acontece isso, eu posso efetuar esse corte e a razão será apenas o quociente dos números que representam a largura e a altura nesse caso. Ok? Então, a razão entre duas grandezas de mesma espécie, o resultado será apenas o quociente desses números. Só isso, não vai ter nenhuma unidade de medida após. Importante saber que eu só posso efetuar esse corte quando estão na mesma unidade de medida. Se fosse, por exemplo, metros em cima e centímetros embaixo, eu teria que fazer uma transformação, ou tudo para metros, ou tudo para centímetros, para depois eu efetuar o corte. Ok? Então, ó, o resultado aí desse exemplo 2
a razão entre a largura e a altura é de 2 para 3. O que isso quer dizer? Que para cada 3 centímetros de altura, nós temos 2 centímetros de largura. Para cada 3 centímetros de altura, nós temos 2 centímetros de largura. E assim nós podemos sim falar sobre essa razão entre duas grandezas de mesma espécie, que é o quociente dos números que exprimem as suas unidades de medida, quando tomados na mesma unidade, que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então vamos revisar um pouquinho. Razão é o quê? É uma divisão, que pode ser expressa tanto na forma lá, pegando, dividindo, colocando os dois pontinhos, ou também pode ser expressa na forma de fração, onde essa fração e também na divisão, o primeiro chama-se antecedente, o segundo chama-se de consequente. Agora veja a proporção. Olha a situação aí, ó. Nós temos essa foto 3x4 do Lucas aí, né? 3 centímetros de largura, 4 centímetros de altura. Aí, como nós estamos na época de muriçoca, né? Aí ele resolveu ampliar a foto para ver se espanta a muriçoca na casa dele. Só que ele ampliou de duas formas. Ele ampliou aqui nessa segunda foto de 6 por 8 e essa outra ampliação de 8 por 6. Veja que essa segunda foto, ó, tá bem feita, né? A ampliação, tá? Todas as linhas, todo o desenho está muito parecido com o original. Então, todas as dimensões foram bem ampliadas aí. Agora, se você ver essa outra foto aqui, você pode perceber que a cara tá um pouco esticada para os lados, né? Ó, tá meio esticada, tá? Foi forçada aí na largura. Então, essa ampliação aqui não está bem feita. Não é uma ampliação, não condiz com a foto original. E por que isso ocorre? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho que a original é 3x4. Essa outra que foi ampliada e bem ampliada, se eu pegar aqui é 6 de largura por 8 de altura. Veja que eu posso simplificar o 6 e o 8 por 2. 6 por 2, 8 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Que eu encontro a mesma razão, o mesmo número que estava lá na foto original. 3 de largura, 4 de altura. Então, eu obtive essa ampliação multiplicando tanto a largura como a altura por 2. Eu ampliei multiplicando por 2 as suas dimensões. Então, ficou bem ampliado porque tanto a largura como a altura foram multiplicadas por o mesmo número. Agora, se eu for ver esse outro caso aqui, ó, se eu dividir por 2, vai dar 4 em cima. E dividindo por 2 aqui, vai dar 3 embaixo. Aqui foi 4 por 3 e não 3 por 4. Então, veja que inverteu. Por isso que está feio, está mais alargado aqui a base. Então, essa foto aqui, ó, não está bem ampliado, não está proporcional à foto original. Então, para ser proporcional, deixa eu apagar isso tudo aqui. Para ser proporcional, o que tem que acontecer? À medida que eu aumento de um lado, eu tenho que aumentar do outro do mesmo jeito, na mesma razão. Olha aí, olha a palavra-chave. Eu tenho que aumentar na mesma razão ou diminuir na mesma razão para que ampliações e reduções sejam proporcionais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse caso aqui, 3/4 é igual a 6 sobre 8. Pode ver aí que essas frações são equivalentes. Se eu simplificar o 6 e o 8 por 2, eu vou achar justamente 3/4. Ou se eu pegar o 3/4 e multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu vou achar 6/8. Então, isso aqui é uma igualdade entre duas razões. E o que é uma igualdade entre duas razões? Simplesmente é uma proporção. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões. Olha, razão é uma divisão e proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, proporção é uma igualdade entre duas divisões, entre duas frações, que representadas por frações que são equivalentes. Olha o exemplo 3 aí. Nós temos esse mesmo exemplo que a gente acabou de ver. 3/4 igual a 6/8. E como é que a gente obteve isso? Eu posso obter com frações equivalentes. Como é que a gente obtém frações equivalentes? Nós podemos obter multiplicando o numerador e o denominador
por um mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, 3 e o 4, para obter os 6/8, eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E assim também a gente pode encontrar várias outras razões ou frações equivalentes à primeira, obtendo assim também várias outras proporções, que é uma igualdade entre razões. Então, olha aí, ó, se eu pegar e multiplicar agora o 3, em vez de ser por 2, eu multiplicar por 3, nós vamos encontrar uma outra proporção, onde 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12. Então, 3/4 é igual também a 9/12. Então, é outra proporção. Se eu pegar e multiplicar por 4, eu vou achar outra fração equivalente. E vai me dar outra proporção. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, outra proporção. 3/4 é igual a 12/16. Se eu multiplicar por 5, professor, ainda encontro outra proporção? Sim. Você pode fazer várias proporções de acordo com frações equivalentes aí que você já aprendeu, né? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, 3/4 é igual a 15/20. Isso aí é outra proporção. E a gente pode continuar ao infinito e além. Ok? Exemplo 4, olha aí. Considere os números 6, 15, 8 e 20 nessa ordem. O que nós temos? Que a razão do primeiro para o segundo, quem é o primeiro? 6. Quem é o segundo? 15. Então, a razão do primeiro para o segundo, então o antecedente é o 6, o consequente é o 15. 6 sobre 15. Se nós dividirmos tanto o 6 como o 15 por 3, nós vamos encontrar o quê? 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Então, a razão do primeiro para o segundo foi 2/5. Se eu agora pegar a razão entre o terceiro e o quarto, nós vamos encontrar o quê? Então, olha aqui, 6, 8 e o terceiro e o quarto, que é 8 e 20, né? Então, o antecedente é 8, o consequente é 20. Então, eu posso dividir ambos por 4, ó. 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5. Veja que a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. A razão entre o primeiro e o segundo dá 2/5 e a razão entre o terceiro e o quarto dá também 2/5. Então, quando isso acontece, eu digo que isso forma uma proporção. Olha aí, ó. Eu digo que o 6/15 é igual ao 8/20. A razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. Nesse caso, dizemos que 6, 15, 8 e 20, nessa ordem, olha o que é importante, nessa ordem, formam uma proporção. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 números e pego a razão dos dois primeiros, se for igual à razão dos dois últimos, eu digo que nessa ordem esses números formam uma proporção. Muito importante, guarde isso para mais tarde, ok? Então, 4 números racionais, A, B, C, D. Novamente, essas letras representam quaisquer números. Nesse caso, diferentes de 0, né? Só não pode ser o 0. Tomados nessa ordem, formam uma proporção quando a razão dos dois primeiros, A sobre B, é igual à razão dos dois últimos, C sobre D. Olha aí, que é isso que a gente acabou de ver. E como é que a gente pode ler essa proporção? A gente lê assim, ó, A está para B, assim como C está para D. A gente pode ler aqui, ó, se A, B, C e D formam uma proporção, A está para D, a razão de A para B, assim como C está para D, a razão de C para D. Ok? Então, olha aí, como é que a gente pode chamar esses números? Nós chamamos, quando nós temos uma proporção, esse A, B, C e D, nós chamamos de termos. Esses aí são os termos da nossa proporção. E veja que esse B e esse C, nesse modo que está sendo feito aqui através da divisão, eles estão no meio. Então, nós chamamos o B e o C, esses números que estão aqui no meio, de meios. E esses outros dois que estão nas pontas, nos extremos, nós chamamos de extremos. Então, esses aqui são os meios, esses aqui são os extremos. E, professor, aí
eu estou entendendo, né? Porque está na divisão, eu vejo que está no meio, o B e o C, então eu chamo de meio, nos extremos eu chamo de extremos. E na fração, como é que eu vou perceber isso? Na fração da mesma forma. Quem são os meios? O B e o C. Então, olha aí. B e o C são os meios. Quem são os extremos? O A e o D. Então, o A e o D são os extremos. Veja que qual é a forma que ficou quando eu selecionei os meios e os extremos. Foi um X. Então, os meios e os extremos estão ligados na diagonal. Ó. O A e o D estão fazendo uma diagonal aqui. E o B e o C também estão fazendo uma diagonal. Então, eu estou pegando aqui os meios e os extremos. E na hora que eu ligar, vai fazer esse xzinho aqui. Ó. Esse xzinho você tem que lembrar muito bem como é que a gente faz ele para resolver já algumas atividades. Então, olha aí o exemplo 5. Observe a proporção a seguir. 4 sobre 5 igual a 48 sobre 60. Então, veja, nós temos essa proporção aí, né? Ó, ele já está me dizendo, ele está me garantindo que isso aí já é uma proporção. Então, não preciso me preocupar em saber se é verdade, tá bom? Ele já está me garantindo isso no exemplo 5. O que ele pede? Qual o produto dos meios? Qual o produto dos extremos? Nós já vimos que os meios são esses aqui, ó, 5 e 48. E os extremos é 4 e 60. Então, primeiro, vamos multiplicar o 5 e o 48, que são os meios. Então, 5 vezes 48 dá 240. Professor, como é que você faz isso tão rápido para dar 240? 5, pessoal, é metade de 10. Então, a gente pode multiplicar por 10 e pegar a metade. 10 vezes 48 é 480. Metade de 480, 240. Olha aí como é fácil. Então, o produto dos meios, 240. E o dos extremos? Então, é só pegar 4 vezes 60. 4 vezes 6 dá 24. Com o 0, 240. Também, professor, deu o mesmo valor. Então, ó, o produto dos meios foi igual ao produto dos extremos. Isso acontece em toda proporção? Sim. Isso se chama propriedade fundamental das proporções. Em toda e qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E para você fazer isso, não é difícil não. Basta você fazer aquele xzinho que eu falei para vocês, ó, multiplicar. Nem importa se você começa pelos extremos ou se você começa pelos meios. O importante é você multiplicar quem está ligado por esse xzinho aqui e igualar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, A vezes D estão ligados. Então, A vezes D igual ao produto dos outros dois, ó, B vezes C. Isso é muito importante para resolver questões envolvendo proporção. Aparece demais para a gente resolver usando o princípio fundamental das proporções. Ok? Então, vamos ver um exemplo disso, né? De como aplicar esse princípio fundamental das proporções. E no exemplo 6, nós vamos ver justamente como aplicar esse princípio fundamental. Olha aí, sabendo que 4, 7, 12 e x formam nessa ordem uma proporção, determine o valor de x. Então, pessoal, nós vamos primeiro analisar o que foi dito. Ele disse que 4, 7, 12 e x formam nessa ordem uma proporção. Então, isso quer dizer o quê? Que a razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. Nós vimos isso lá em proporção, ok? Então, olha aí, 4 está para 7, assim como 12 está para x. E como é que a gente resolve isso? Aplica o princípio fundamental da proporção. Como é que a gente faz? Olha aí, ó. Produto dos meios pelos extremos. Nós fazemos esse xzinho. Uma dica, comece com aquele que tem um x para ficar mais fácil de resolver. Ó, 4. Quem é que está com x? Quem está ligado com x? É o 4. Então, 4 multiplica com x. 4 vezes x. Igual aos outros dois, ao produto dos outros dois. 7 vezes 12. Quanto é 7 vezes 12? 84. Então, vai ficar 4x igual a 84. Para a gente resolver isso, basta a gente fazer o quê? Ora, quem é que está me atrapalhando aqui? É o 4. Eu quero saber o valor de x. Então, eu tenho que tirar tudo que tem desse lado e deixar só o x. Para eu tirar o 4, que está multiplicando o x, eu faço a operação inversa. Então, eu divido por 4. Ó. Divido
por 4. Se eu dividir de um lado, obrigatoriamente eu tenho que dividir do outro. Eu tenho que dividir ambos os membros pelo mesmo número. Aí sim eu posso cortar o 4 com 4, fica só o x. Aí fica x igual a 84 dividido por 4, que dá 21. Então x, nesse caso, é igual a 21. Então, o princípio fundamental nos ajuda a achar um valor desconhecido em uma proporção dada. Olha aí mais um exemplo. Vamos fazer do mesmo jeito do anterior. É do mesmo jeito, só mudou os valores. Ó. Agora, quem está formando uma proporção é o 6, o x, o 18 e o 15. Então, se é nessa ordem, é a razão dos dois primeiros, 6 sobre x, pela razão dos dois últimos, que é 18 sobre 15. Então, aí a gente faz da mesma forma, multiplicação dos meios pelos extremos. Aí, ó, começa de novo, tem o x. Quem é que está com x? O 18. Fica 18 vezes x, igual a multiplicação dos outros dois, 6 vezes 15, que está aqui. 6 vezes 15 é quanto, professor? 90. E para eu achar o valor de x, ó, temos que tirar esse que está atrapalhando, que é o 18. Se está multiplicando, nós dividimos tudo por 18. Tanto o primeiro como o segundo membro. Dividindo 18 por 18 fica 1, vezes x é x. 90 dividido por 18 dá 5. Ok? Valeu? Até mais!